E hoje vamos falar de um assunto que, quando se fala em saúde, todo mundo tem dúvidas. Como avaliar a sua tireoide, problemas na tireoide. Doutora Maitê Pimentel, que é endocrinologista, está com a gente. Bem-vinda. Como vai? Tudo bem, Bela? Tudo bem, Kátia. Que bom. Obrigada. Eu que agradeço sempre. E olha, um dos assuntos que eu acho que mais deixa dúvidas é a tireoide. É uma glândula tão importante, as pessoas muitas vezes não têm noção da importância dessa glândula, né? E às vezes a pessoa fala, doutor, eu tenho tireoide. Que bom. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. É uma glândula que fica bem aqui, Kátia, em forma de borboleta, né? Então às vezes tem gente que fala, é aqui que tá doendo, é aqui que tá inchado. Não, é aqui, bem no meio do pescoço que fica a nossa tireoide, né? Tireoide, ela serve para tudo. Ela regula todo o metabolismo, é como se fosse o combustível. Então ela faz, se tiver hipotireoidismo, ela fica lerda e você fica cansada, preguiçosa, cai cabelo, indisposição. E se tiver muito alta a função dela, você entra em hipertireoidismo, aí cai cabelo também, emagrece, diarreia, fica tudo muito agitado até taquicardia. Então ela regula o metabolismo da gente. Agora, quando a gente tem uma disfunção na tireoide, seja um hipo ou uma hipertireoidismo, a gente muitas vezes não sente os sintomas todos assim de imediato, né? Para sentir esses sintomas, vai estar ao longo do tempo aumentando ou abaixando esse hormônio. E muitas vezes confundem. Você tem assim, eu estou cansado, estou com queda de cabelo. Existem várias causas. Você fala, estou com estresse. Queda de cabelo, Kátia, a gente tem mais de 18 causas de queda de cabelo. Pois é, então, né? assim, são sintomas que às vezes enganam, mas que também, se você não se preocupar no começo, aquilo vai indo e vai numa situação pior, né? A gente não pode esquecer, gente, tem muita gente que tem a doença e nem sabe, nunca nem fez um exame, né? 60% das pessoas podem ter algum problema de tireoide, inclusive nódulos. E nódulo, ninguém sente nada, Kátia. Como é que eu descubro um nódulo de tireoide? Fazendo o exame, a palpação e o ultrassom. Porque você fala, eu sinto alguma coisa por ter nódulo? Nunca. Mas nódulo não quer dizer câncer. E as pessoas muitas vezes confundem isso tudo, né? Isso, mas dos nódulos de tireoide, 5 a 17% podem ser câncer e o resto não. A grande maioria não é. Mas também, se você não pensar nisso, não faz um exame, como é que você vai saber? Então, nossos mitos e verdades, aí a gente já vai desmistificando muita coisa. Quem tem hipotireoidismo sempre engorda. Mito. Mito, né? Sempre. Lembra o Ronaldo Gorducho? Você lembra? Isso. Não era a cerveja, imagina. Não era o petisco, não era a coxinha. Não. Coitada da tireoide, eu falo que ela vai pro inferno, porque todo mundo fala que é a tireoide, né? Mas não. Sim, hipotireoidismo, que é uma condição que você desacelera o metabolismo, você vai ter uma tendência a engordar, mesmo fazendo uma dieta, o metabolismo cai, retém líquido, que é o mixedema, mas a gente sabe, pequenos valores de hipotireoidismo não vão engordar tanto uma pessoa. Pode engordar um pouco, mas não tanto. É a mesma coisa do anticoncepcional. Anticoncepcional, a gente sabe mesmo que tem mais retenção de líquido, que aumenta o cortisol e por isso também aumenta o peso da pessoa, mas não falar que 10, 20, 30 quilos se justificam por um hipotireoidismo. Né? Então, vamos dizer que pode se engordar o quê? 3 quilos? 4 quilos? Se for um hipotireoidismo leve, é isso. E que não vai fazer diferença numa obesidade, por exemplo, né? Sim. Mas começar a engordar um pouquinho, é bom pensar sempre em tireoide. Pensar em 3 hormônios principais. Tireoide, cortisol e insulina alta. São os 3 hormônios vilões que a gente tem para engordar, para anabolizar. Então, para reter gordura, é isso que a gente pensa a priori. Tem outras doenças também, né, Kátia? Mas as principais são essas, tireoide, né? é isso. Vamos ver mais um? Na gestação, é comum ter hipotireoidismo? É verdade. É comum? É verdade. O estado de uma mulher que não é hipotireoideia, não tem esse problema de saúde e entra na gestação, o FSH, que é o hormônio que vai alterar o ovário, ele se confunde com o TSH, que é o da tireoide. Toda mulher, no primeiro trimestre de gestação, Kátia, ela tem um pouquinho de hipotireoidismo, tá? Já uma mulher que tem hipotireoidismo vai piorar a situação. Sim, porque vai cair mais ainda, né? E por isso que hipotireoidismo em gestante é considerado gestação de alto risco. Por quê? O hormônio tem que ir pela placenta para o nenenzinho. Se não, a gente pode ter consequências. Existe até o hipotireoidismo congênito, né? Que é a falta do hormônio. Que aí dá déficit de crescimento, déficit de QI, dá déficit mental grave, né? Então é uma situação que para a mãe e para o neném é perigoso. E as doses de hormônio que a gente tem que dar na gestação são maiores. Então, Kátia, tem um exame que é o TSH. Ele na gestação tem que ser menor que 2,5. Eu tenho que aumentar a dose do remédio para acontecer isso.
Mas isso, gente, não é que sem causar prejuízo para o bebê. Isso protegendo o bebê. É bem o oposto. Tem mulher que fala assim, ah, não, mas eu não vou tomar porque senão pode prejudicar o desenvolvimento do meu bebê. E se não toma a medicação indicada pelo médico, aí sim a gente pode ter esses problemas todos que você falou com os filhos, né? E o que acontece? Às vezes tem mãe que não sabe disso. Ah, eu tenho hipotiroidismo, estou controlada e estou tomando o meu remédio. E tudo bem, né? Mas na verdade você tem que ajustar a dose desse remédio, e isso é muito importante. E tem que ajustar de mês em mês isso. Não é ajustar uma vez só, né? Exatamente, porque muda. Vamos ver mais uma? A tireoide pode desregular a menstruação. Verdade. Verdade. E olha, muitas causas que, ai, não estou menstruando, acho que eu estou grávida. É hipotiroidismo, tá? E muitas mulheres que às vezes estão tentando engravidar e não conseguem. A tireoide pode ser o grande vilão. Então, você está com hipotiroidismo, não está menstruando, ou às vezes até está sangrando, mas não está ovulando direito. Então, uma das causas para você engravidar é ter prolactina, que é o hormônio do leite, corretamente, e a tireoide também boa. Então, tem que fazer, a gente, o check-up direitinho, né? E é antes simples, de Kátia, é simples, de sangue comum, Sim. gente. Pega o resultado rapidinho. Muito fácil. E não tem porquê. Eu acho que a gente tem que escolher um mês. Eu faço isso, escolher um mês no ano, que é o mês de você fazer o seu check-up. E faz sempre no mesmo mês, que aí você não confunde. Fiz esse ano, não fiz, não é? E assim, é uma coisa que não é um exame tão específico. É lógico, o endocrinologista sempre vai pedir esse exame, Sim. mas até um clínico geral, ele pode pedir esse exame para você. Deveria, né? Sim. Vamos para mais um mito ou verdade? Ó, é possível ter nódulo de tireoide sem ter hipotireoidismo ou hipertireoidismo? Verdade. Verdade, né? Então, quando a gente pensa em exame de sangue, é para ver se está trabalhando pouco ou muito. Agora, nódulo de tireoide não tem nada a ver com exame de sangue, tá? É palpação e exame de ultrassom. O ultrassom mostra até nódulos bem pequenininhos, né? Bem piquititicos. E uma coisa que mudou muito, Kátia, é o critério da gente puncionar um nódulo de tireoide, tá? Então, uma coisa que tem muita dúvida. Todo nódulo de tireoide deve ser puncionado para saber se é suspeito de malignidade, câncer? Não, né? A gente tem critérios no exame de ultrassom com Doppler, se tem vascularização central ou não, se tem calcificação, espícula. Então, o seu médico, o teu endocrinologista, ele vai avaliar aquilo. Sim. Havendo a necessidade de puncionar, também é um exame simples, Kátia, não é nada de abrir o pescoço, cortar. É guiado pelo ultrassom, uma agulha bem fininha. Ela é tão fininha que nem precisa de uma anestesia, de uma agulha de anestesia. Assim? Não. Que legal. Ela impressiona porque ela é grande. Sim, mas é só, pra né? posicionar. E aí você vai lá, aspira guiado pelo ultrassom e põe na lâmina. Essa lâmina vai falar pra gente se é um nódulo do bem ou um nódulo do mal. Então, independente de exame de sangue, ultrassom é bom e não é para ficar com medo se você em casa tem um nódulo de tireoide. Sim, é. Porque a grande maioria não é câncer. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. E mesmo quando se é diagnosticado um nódulo cancerígeno, dizem que o câncer de tireoide é um câncer muito mais lento e que não se espalha como outros cânceres, né? Isso é verdade. Então, eu sempre brinco, se vier um diabinho aqui falar, você tem que escolher um câncer, escolha de tireoide. Qual? Existem 4 tipos. O anaplásico é o perigoso e é muito raro. Tem o medular, que é de origem genética familiar, também é raro. E os mais comuns, papilífero e folicular, a metástase, que é a proliferação da célula ruim, dando problemas no corpo, demora às vezes 20, 30, 40 anos. Gente, é isso. Então, às vezes, você está até com câncer de tireoide há 5, 10 anos, não sabe e isso não vai te causar um problema. Não é isso que vai te matar. Sim, mas é lógico, se você descobriu que tem que tirar. Né, gente? Qual é o tratamento de um câncer de tireoide? Cirúrgico. Então, antigamente, até tirar um pedacinho da glândula ou o nódulo. Não. Hoje não. Tem que tirar totalmente, porque o segmento pra gente, saber se deu uma metástase ou não, que a gente faz exames de sangue, é melhor quando tira tudo, né? Vamos ver mais um mito ou verdade? Nódulos de tireoide benignos podem virar malignos. Isso é... O que você acha, cara? Eu acho que é um mito. Se é benigno, como que vai virar maligno? Isso mesmo, mito. Não Você é? sabe que antigamente a gente achava que um nódulo benigno podia virar maligno. É que a gente achava que todo tumor podia virar câncer, né? E quando fala um nódulo, um tumor, aí se assustava. Tanto é que a gente pode pegar senhoras, nossas avós, que fizeram cirurgia de tireoide por causa de um nódulo benigno. Então, a partir agora, 2010 para frente, a gente tem estudos mostrando que o nódulo benigno, desses tipos histológicos que a gente faz, o B, T1 e 2, não viram malignos. Então, a gente pode deixar
acompanhar o paciente. Como é que acompanha? A pessoa também fica cismada, né, Kátia? Fala, vou fazer o exame todo mês. E como é que eu vou? É melhor tirar? Não. Se esse nódulo você fizer de 6 em 6 meses ou de ano em ano e ele não crescer mais de 20%, deixa tudo quietinho. Bem. Tá? Se esse nódulo crescer, apresentar nutração característica estranha, a gente vai fazer a punção novamente, às vezes até uma cirurgia. Mas não tenham medo. Não é porque o nódulo está lá que você vai ter algum problema ou vai morrer com esse nódulo. Muito bem. Vamos ver mais um? Hipertireoidismo pode ocasionar parada cardíaca. Pior que é verdade. É verdade? É verdade. Por quê? O hipotireoidismo é o mais comum, que é o que engorda, cansaço, preguiça. O hipertireoidismo é mais raro, mas ele é o mais perigoso. Por quê? Você soltar hormônio tireoidiano no corpo faz agitar tudo, inclusive dá fibrilação cardíaca. Você tem fibrilação atrial e pode levar a uma parada cardíaca se não tratado. Portanto, um hipertireoidismo ele é mais grave, tá? A gente tem como que tratar. A gente trata com remédios, tem 2 tipos de remédio no Brasil. Ou tirar a tireoide, tireoidectomia, ou fazer iodoterapia, que é um raio transparente que mata ela. Não é, né? É invisível. Ela fica aqui, mas morta. Exatamente. E muitas vezes vira o hipotireoidismo, que você matou a glândula. Sim, Aí sim. depende do raio de um miliquiri que a gente chama que você deu. Então, hipertireoidismo tem que ser tratado. Inclusive, gestante com hipertireoidismo não pode engravidar, porque aumenta a incidência de aborto. Então, mulher que pode estar tendo abortos recorrentes, pode ser que ela tenha hipertireoidismo e nem saiba disso, Exatamente, né? é uma das causas. Então, o hipertireoidismo é mais grave. Corra para o médico e tem que ser tratado. E tem muitas perguntas. Vamos ver a primeira delas? Olha, vamos ver de quem é essa pergunta? A primeira, deixa eu ver, tá ali. Silene, minha filha tem 21 anos e de 6 meses pra cá, ela andou engordando, sendo que ela come pouquíssimo. Pode ser começo de um problema de tireoide? Existem casos na família de hipo e de hipertireoidismo. Pode sim, Silene. Pode. E ótima pergunta. Por quê? Se a gente tem casos na família, aí piorou a situação. É verdade. A incidência do hipotireoidismo por Hashimoto, o que é isso daí? Hashimoto é uma tireoidite de origem genética que 9 mulheres para um homem tem, geralmente de origem familiar. Então, se a tua mãe, a tua avó tem problema de tireoide, você tem uma grande chance de ter essa doença que chama Hashimoto. O que é isso? São células que você tem que estão dormindo. Ficou nervosa e estressada, Kátia, essas células crescem. Mas elas acordam mesmo ensandecidas. E atacam a tireoide. E aí tua tireoide para de funcionar e vira o hipotireoidismo. É tipo uma doença autoimune. Doença autoimune, isso mesmo. Então, quem tem casos na família, com certeza tem que investigar a tireoide. Então, a filha da Silene tem que fazer os exames direitinho para ter certeza do que é, né? Sim, e para descobrir isso, não só o TSHT4 livre, tem um marcador genético para ver se é essa doença autoimune. Tem? Chama anti-TPO, antitireoglobulina, é fácil. Se ele vier positivo, as pessoas sabem que até não tem naquele momento, mas pode desenvolver. E aí já começa a ficar mais atento, mais esperto ainda, né? Então, Silene, fala para tua filha fazer os exames, tá? Vamos ver mais um? Cláudia Gonçalves. Nunca tive problema na tireoide, porém, meu filho que está com 4 meses, nasceu com hipotireoidismo diagnosticado no teste do pezinho. Por que será que ele tem? O que pode ter causado? Ótima pergunta, porque geralmente a mãe se sente culpada. Fala alguma coisa que eu fiz de errado, né? O teste do pezinho tem que ser feito depois de 48 horas do nascimento, de 3 a 7 dias, obrigatoriamente nas crianças. E um dos testes, um dos exames feito é o hipotireoidismo congênito. Esse não tem nada a ver da mãe ter passado para o filho, que a gente acabou de falar, que é o Hashimoto. O hipotireoidismo congênito, ele pode ter vindo da mãe não ter tido iodo na gestação, então é uma coisa da gestação, não teve o hormônio naquele período, por isso que eu falei, mulher com hipotireoidismo que toma remédio tem que controlar a dose. E tem que muitas vezes tomar uma dose maior, indicada pelo médico, para compensar esse desequilíbrio, como você disse, né? Existem casos que a criança nasce com agenesia de tireoide, não nasce com um pedaço ou sem tireoide, existe. E aí ela não vai produzir o hormônio, vai ter hipotireoidismo. Existem casos de defeitos de receptores, a criança até tem uma tireoide, mas não funciona direito. Então não se sinta culpada, mãe. Provavelmente é uma coisa do neném mesmo, da estrutura genética dele ou uma agenesia que levou ao hipotireoidismo congênito. Agora, o bebê com 4 meses vai ter que tomar medicamento? Desde pequenininho. Diagnosticou, no teste do pezinho tem que usar. Kátia, é muito grave se não tratar. O que acontece? Então não fique desesperada. Dando remédio, tudo vida bem. Normal. Mas se não der...
muito grave. Déficit mental grave, a fontanela da criancinha pode alargar, hérnia umbilical, déficits motores. Então, é uma criança que fica com sequelas neurológicas. E irreversíveis. E irreversíveis se não for tratado no momento correto. Então, Cláudia, problema não tem, desde que você dê a medicação direitinho para ele, conforme indicado pelo pediatra. É um pediatra ou um endócrino que faz esse acompanhamento, ou os dois juntos nesse caso? Geralmente, ou endócrino pediatra. Tá. Geralmente, só pediatra acaba não cuidando dessas partes que são um pouco mais específicas, né? Diferenciadas e mais raras. Tá. Né? Então, Cláudia, se você não está fazendo esse tratamento, busque um endócrino pediátrico que vai te ajudar. Vamos ver mais uma pergunta? Da Anelisa. Uma vez diagnosticado o hipotireoidismo, será necessário tomar o medicamento por toda a vida? Então, depende, Anelisa. Se você tem um hipotireoidismo de Hashimoto, que é genético, vai ser a vida inteira. Aí tem que ser. E aí depende que vai mudando a dose. Ficou um período muito nervosa e estressada, aumenta a dose. Tá. Diminuiu o estresse, abaixa a dose. Então tem gente que acha estranho. Nossa, por que cada vez eu troco a dose? Por causa do Hashimoto. Depende do estresse. Se é uma doença de tireoide que não tem nada a ver com autoimunidade, talvez, às vezes tem vírus que ataca a tireoide e depois melhora. Você Tem não que toma acompanhar, mais. né? Tem bactérias que destroem a tireoide. Tem tireoidite de Kerven, que é da gestação, que pode melhorar. Depende. Isso vai depender de exames que a gente faz. Agora, gente, a gente tem que ter uma coisa em mente. Eu sei, Anelise, porque eu também detesto tomar remédio. Mas tomar remédio sem necessidade faz mal para a saúde. Mas quando bem indicado, que seja para toda a vida. Se é isso que vai trazer qualidade de vida e saúde para a gente tem que tomar. E se não tomar remédio de tireoide, vai ter muitas complicações. Pois é, gente. Cai cabelo, engorda, desânimo, parece sintoma de depressão. Não tem por que não tomar um remédio E quantas são as pessoas que tratam de depressão e não têm depressão? Inúmeras. Então, isso é terrível. E aí você repõe um hormônio, que é uma coisa tão simples, a pessoa fica disposta, animada, quer viver, quer fazer mais coisas. Então tem que tomar, pelo amor de Deus. Olha, há uns anos atrás, uns 40, 50 anos, dizem que tinha muita gente que ia parar em manicômio, hospital psiquiátrico, porque eram diagnosticados com depressão profunda e outros transtornos mentais. Na verdade, era hipotireoidismo, né? Hipotireoidismo é a maior causa disso. E tem uma coisa, neurocisticercose. Sabe aquele bichinho que é na carne do porco crua? Sei que vai pro cérebro. E pode dar loucura na pessoa. Aí internavam e você ia ver, era uma doença. Você curava isso, a pessoa melhorava. Gente, não dá pra gente continuar na idade das pedras, né? Concorda? Com a medicina avançando do jeito que tá, vai ficar nessa pra quê? Então, tá com uma depressão que não cura, que você não vê melhora, vá no endócrino, faça os exames direitinhos para saber direitinho o que você tem. Um beijo, Anelisa. Vamos ver mais uma? Ruth, após eu descobrir um nódulo, retirei total minha tireoide. Faço todos os acompanhamentos necessários, mas mesmo assim, percebi que minha pele ficou mais seca e aumentou a queda de cabelos. Existe alguma relação? Posso fazer algo para melhorar? Sim, Ruth. Então, realmente, quem tem problema de tireoide vai ter maior dificuldade para emagrecer, para regular pele, cabelo, menstruação, até o ânimo. Mas isso depende da gente regular a dose. Tá? E não é assim, eu tô cansada, indisposta, eu vou aumentar a dose por conta própria. Não, porque aí você vai entrar no hipertireoidismo, que aí pode dar, como eu falei, taquicardia, aquele olho maior, e é perigoso. Então não é para ficar mexendo a dose de acordo com o que você acha que tá bem ou mal. Isso é por exame de sangue, mas com certeza isso pode estar acontecendo por ajuste de dose do hormônio tireoidiano. Então tem que voltar no médico, viu, Ruth? E aí as pessoas falam assim, volto mais quando, né? O legal seria de 6 em 6 meses? A gente pede de 4 em 4 meses. 4 em 4? Quando é Hashimoto, porque muda muito de acordo com o humor. Demais, né? Mas quando é uma coisa mais estável, por exemplo, por câncer de tireoide, que você tem que repor para sempre, a gente dá de 6 em 6 meses. Já é o suficiente, né? Vamos ver mais uma? Ilma, tristeza tem alguma coisa a ver com problemas na tireoide? Pode ser, Ilma. Então, se você está com hipotireoidismo, vai ter aquele cansaço, é um sono incontrolável. Daqueles que você sente em qualquer canto e dorme. Kátia, é assim, você está num show e você está piscando. E aí aquele cansaço, uma indisposição, você até faz as coisas, mas com mau humor, com tristeza. Então tem muito a ver, não só hipotireoidismo, cortisol alto e vários outros hormônios, baixa de serotonina. Então a gente dosando vitaminas e hormônios consegue regular o bem-estar dessa pessoa. E faça os exames, por favor. Isso em todas as fases da vida também, né? Na menopausa. Tem uma disfunção maior, né? E a tireoide também desregula na menopausa. A gente tem a serotonina que também desregula em fases que a gente está triste na vida. Então, toda vez que a gente não está se sentindo bem, vale a pena investigar. Pode ser algo que você resolva tão facinho.
Não tem porquê, né? Olha, Patrícia Cavalcante diz o seguinte: não tomo remédios há muito tempo e operei a tireoide faz 15 anos. Quais os riscos que eu corro por não tomar a medicação? No ano passado, descobri um novo nódulo que aumentou de tamanho e eu queria saber se preciso operar de novo e se existe um tamanho específico para operar. Então, ela não tirou a tireoide? Ela tirou, acho que um pedaço da Aquela tireoide. história que você falou que há anos atrás, né? Ai, Patrícia, por favor. Tá uma calamidade pública isso. E eu vou te falar uma coisa, Patrícia. Tem uma coisa que a doutora Maite é sincera. E médico tem que ser assim. Não dá para colocar panos quentes numa situação difícil. Olha, isso daqui eu vou explicar porque tem muita coisa para falar sobre isso. Tirou um pedaço da tireoide, se ela não estava funcionando e foi indicado tomar o remédio, tem que repor, Kátia. Porque você pode não só ficar cansada, engordar, indisposição, mas pode dar até problema cardíaco. É sério isso. Outra coisa, a gente tem estudos mostrando que quem não toma o remédio e aumenta o TSH pode fazer crescer nódulos de tireoide. Talvez isso que tenha acontecido com ela, Pode ter um pequenininho e cresceu de tamanho. Agora eu vou te tranquilizar. Não tá tão ruim assim. Mas tem que ir logo no médico. Não é porque o nódulo é grande que ele vai ser câncer, tá? O tamanho não depende de ser maligno ou benigno. O benigno, né? Se esse nódulo cresceu, vai ter que ser feita a punção. A punção é que vai me deixar claro se ele é benigno, maligno e se eu vou ter que fazer cirurgia ou não nessa paciente. Tá. Agora, independente disso, ela precisa tomar o remédio. Então, Patrícia, marca no endócrino amanhã. Porque, daqui a pouco é Natal, para janeiro eu vejo. Gente, não dá para brincar com saúde. Não tem porquê, porque sabe do problema. A gente sabe que o câncer de tireoide aumentou. De 5% está 17%. E por que aumentou desse jeito? Tem vários fatores. Olha só, aquele plástico que a gente põe no micro-ondas... Para aquecer os alimentos. Pode liberar uma substância que tem a ver com o aumento de nódulos de tireoide. Essa questão do iodo na água que a gente tem pela Sabesp mudou muito, às vezes, por causa do volume morto. Lembra essa época que não tem água? Mudou a concentração. Então, ter iodo ou não ter iodo na água muda a gente ter nódulo ou não. E um estudo muito importante, Kátia, mostrou a incidência de aumento de nódulo e câncer com aumento de insulina, que é a resistência insulínica. Então, quem tem diabetes? Quem tem obesidade e diabetes são pessoas que têm propensão a isso. Aí você fala, só de tireoide? Não. A gente sabe que a insulina alta aumentou o risco de câncer de pulmão, de mama, de intestino e de tireoide. Então, assim, não dá pra buracos de brincar, camada gente. de ozônio, radiações a mais que existem podem levar a câncer de tireoide. Mas buraco na camada de ozônio, a gente não pode fazer muita coisa. Passa protetor solar, aquelas coisas todas, mas tá bom. A poluição, a gente também não consegue simplesmente catar suas coisas e mudar de cidade para uma cidade menos poluída. Agora, o resto tem como a gente evitar. Sim. Não é? Então, Patrícia, por favor, vai no seu médico. Vai no seu médico, viu? Um beijo pra você. Vamos ver mais uma pergunta? A última, da Juliana Assis. É verdade que hipotireoidismo pode evoluir para hipertireoidismo? Você acredita que pode? Pode. E por quê? Se não faz sentido? Chama-se Hashgraves isso. É uma coisa bem rara que ela perguntou, né? Então, quem tem essas doenças autoimunes, que são as células malucas, elas podem ter o anticorpo, que é para destruir, e pode ser o TRAB, que são células que começam a atacar para ela soltar mais hormônio. Então, você pode tanto destruir como fazer ela soltar muito. Elas ficam desreguladas, loucas. Então, pode ter hiper e depois virar o hipo, pode ter hipo e virar hiper, que é o Hashgraves, que é esse estado de imunidade muito alterada da pessoa. Uma vez que a pessoa tem uma doença autoimune, ela fica mais vulnerável a outras doenças que também são autoimunes, Com certeza. Então, quem já tem uma doença autoimune pode desenvolver um vitiligo, síndrome de Crohn, lúpus. Por isso que a gente fala até que a intolerância ao glúten, que é a doença celíaca não tratada, pode desencadear outras doenças. Porque às vezes você fala, é uma coisa boba, eu só vou ter um pouco de diarreia. Não. Então, mexe com toda a imunidade da pessoa. Tem que ser tratado também, dependendo da época, a gente dá um tipo de remédio ou outro remédio. E estabilizar a imunidade, o humor. E por quê? Se a pessoa sempre está nervosa, Kátia, sempre vai estar com doença autoimune. Sim, é verdade. Então, muitas vezes, tratar doença autoimune não é tratar o remédio, o hormônio. É estabilizar o humor dessa pessoa. É o emocional da pessoa, né? E aí a gente sabe quanto que a atividade física ajuda. Sim, porque aumenta hormônios bons para a pessoa. Não é? Dormir bem. Dormir bem. Ter qualidade de vida. Terapia, para muitos casos.
casos. Ser amada Também, e amar. é verdade. Fazer caridade. Sim. Fazer o bem, né, gente? Mas querer o bem pra gente, acho que isso é o maior e o melhor de tudo. Não adianta você querer o melhor pros outros e pra você se contenta com migalha. Aí não tem jeito. Aí é o corpo que vai depois demonstrando o quanto que a gente está fazendo escolhas inadequadas na vida, né? E geralmente, Kátia, essas doenças, elas aparecem quando é um estresse muito grande. É. Não é estresse de, briguei no trânsito, não. É um start de problema mesmo, separação, né? É morte de pessoas importantes na família, ou você vai um estresse de ser mandado embora e não estava esperando. Sim. Então, são casos emocionais que podem desencadear esses tipos de doença. Olha, vou passar para vocês os contatos da doutora Maite Pimentel, que é endocrinologista. O site é o www.doutoramaiteendócrino.com.br. Lembrar, gente, que o Maite é com THE, maiteendocrino.com.br. Lá você tem as informações sobre o trabalho dela e tem muitas matérias legais para a gente leigo entender tudo direitinho sobre esses assuntos de saúde. Beijo, obrigada, viu? Beijo na sua mãe, viu? Obrigada, Até mais. Kátia.